Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Pronto, meus amores. Aí, né? Nós já vimos um pouco sobre a história, a origem da história da escrita. Agora vamos para o nosso assunto. Eu achei interessante, muito interessante a gente assistir um pouquinho, entender um pouquinho da origem da nossa língua, né? Da onde se originou, para que assim a gente entenda o que seria a ortografia mesmo na íntegra. E agora vamos começar o nosso resumo, né? Nosso resumo, revisar um pouco sobre a ortografia, que é o que forma, né? Que forma hoje em dia a nossa língua portuguesa, tá certo, gente? A ortografia oficial de uma língua, né, é o conjunto de regras e padrões que definem a forma correta de escrita das palavras, bem como o uso correto dos sinais de acentuação e dos sinais de pontuação. As regras ortográficas, gente, têm como base as características etimológicas e fonológicas da língua portuguesa, né, que encontram-se convencionadas em acordos ortográficos. O novo acordo ortográfico oficial da língua portuguesa, né, datado de 1990, está em vigor no Brasil desde 2009. Então, assim, existia
um acordo ortográfico que teve uma reformulação, né? Muitas coisas mudaram. Contudo, seu uso passou a ser obrigatório somente a partir do dia 1º de janeiro de 2016, né? Este acordo, visando unificar a escrita nos diversos países falantes de português, definiu novas regras ortográficas para a língua portuguesa, tá certo? Gente, o novo acordo ortográfico, né, que é um guia da nova ortografia, a gente vai falar um pouquinho dele para a gente estar entendendo um pouquinho o que foi que mudou, né, e como era antes, tá certo? O acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990 veio substituir o formulário ortográfico de 1943. Olha aí o tempo, né, que faz. E depois de tanto tempo foi que mudou, né, gente? Definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, comumente chamada de nova ortografia ou ortografia oficial. O novo acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes do português e em vigor no Brasil desde 2009, né? O seu uso passou a ser obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 2016, certo? Gente, vamos falar um pouquinho sobre acentuação. Vocês já estão craque aí porque a gente vem falando nesse assunto há um bom tempo, tá? O atual acordo ortográfico trouxe diversas alterações às regras de acentuação, né? Vamos lá falar um pouquinho da acentuação dos ditongos abertos, o oi, né, e o ei. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo nos ditongos aberto, oi e ei. Nas palavras oxíta, esses ditongos continuam acentuados. Se liga aí, não esquece, tá? Ditongo oi e ei sem o acento. Nós temos ideia, Europa, jiboia, boia, joia, como já vimos na aula anterior, que esses eram acentuados no antigo acordo ortográfico. Hoje em dia, eles perderam o acento, tá? Já a acentuação dos ditongos ou e ei. Nas palavras paroxítonas, foram abolido o acento circunflexo nos ditongos oi, né, e ei. Ditongos o e e sem acento. Nós temos dem, leem, vem, vou, enjoo, dentre outras palavrinhas, tá, gente? A acentuação da vogal i e u antes de ditongos. Nas palavras paroxítonas foi abolido o acento agudo na vogal i e na vogal u quando aparece após os ditongos. Vamos lá falar um pouquinho da vogal i e u sem o acento. Nós temos boiuca, né, e feiura. Já o uso do trema. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas, tá? Apenas deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como mulleriano, de Muller, né? E o ubneriano, que é de Ubner. Palavras sem trema. Frequente, 50, consequência, tranquilo, pinguim, e tem outras palavras, linguiça, e aí vai, tá certo? Já acento diferencial. Foi abolido o acento diferencial de várias pares de palavras, cuja distinção deverá ser feita, né, pelo contexto em que ocorre, tá? Não se percam aí. Mantém-se apenas os acentos diferenciais de po e por, pode e pode, tá certo? Palavras sem acento diferencial. Para, pelo, pera, polo, né? Acento diferencial facultativo. A utilização do acento no diferencial entre a primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo e a primeira pessoa do plural do presente do indicativo, né? Passou a ser facultativa. Em forma e forma, a utilização do acento diferencial também é facultativa, tá certo? Já as palavras com acento facultativo, nós temos demos e demos, cantamos e cantamos, estudamos e estudamos, tá? Dupla grafia. Está prevista a dupla grafia de diversas palavras, sendo correta a utilização do acento circunflexo no Brasil e do acento agudo em Portugal, tá? Palavras com dupla grafia, nós temos gênero e gênero, bebê, bebê, purê, purê, antônimo, antônimos, sinônimo e sinônimo, tá certo? Então, dos paradigmas de acentuação verbal.
Estão previstos 2 paradigmas de acentuação verbal, sendo correta a forma acentuada no Brasil e a forma não acentuada em Portugal. Palavras com dupla acentuação verbal: enxágue, enxágue, averigue, averigue, delico, delico, apaziguar e apazigua, né? Acentuação verbal não alterada pelo acordo. Os verbos ter e vir, né? Mantém acento agudo na terceira pessoa do singular e acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Os verbos derivados dos verbos ter e vir mantêm acento agudo na terceira pessoa do singular e com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Palavras com acentuação verbal não alterada: ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Ele mantém, eles mantêm. Ele contém e eles contêm. O hífen. O atual acordo ortográfico trouxe diversas alterações às regras de efinização, né? Então, a efinização nas palavras formadas por prefixação. O hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra ou quando a segunda palavra começa com H. Nas restantes situações, né, o prefixo ele é escrito junto à segunda palavra. Quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a consoante R ou S, ocorre a duplicação dessas consoantes. Vamos ver aqui a prefixação com o hífen. Nós temos micro-ondas, anti-inflamatório, contra-ataque, sobre-humano, supra-hepático. Ok? Tem outras palavras também, tá? Que é só um exemplo. Já a prefixação sem o hífen: autoestima, contra-cheque, sobreaviso, antissocial, anti-rugas, entre outros. Casos específicos: mal-estar, bem-humorado, recém-nascido, subbibliotecário, sub-região, copiloto, cooperar, pré-fabricado, pré-determinar, circunnavegação, pan-americano, ex-diretor, vice-presidente, tá certo? E a efinização das palavras compostas. O hífen mantém-se nas palavras compostas por justaposição sem os elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. Contudo, foi abolido nas palavras compostas por justaposição, quando já não é significativa nesta noção de composição. Vamos ver aqui palavras compostas com hífen: segunda-feira, meio-dia, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, dentre outros. Já as palavras compostas sem hífen: paraquedas, paraquedistas, paraquedismo, tá certo? E já a efenização nas locuções. O hífen não será utilizado nas locuções substantivas, adjetivas, prenominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, tá certo? Salvo também algumas locuções consagradas pelo uso, que, sendo a exceção a esta regra, mantém o hífen, tá? Também as palavras que designam espécies botânicas, zoológicas, mantêm o hífen, tá certo? Locuções com hífen: cor-de-rosa, mais que perfeito, pé de meia, bem-querer, erva doce, andorinha do mar, e aí vai. Locuções sem hífen: fim de semana, dia a dia, à toa, sala de jantar, pôr de guarda. Efenização na colocação pronominal, tá, gente? O hífen é utilizado na eclise e na mesoclise, ligando o pronome oblíquo ad num ao verbo. Contudo, já não deverá ser utilizado nas formas monossilábicas do verbo haver, quando conjugado com a preposição de. Vamos aqui para a colocação pronominal com o hífen. Nós temos emprestou-me, leu-me, disse-te, vê-lo, abri-lo. Colocações pronominal sem o hífen: ei de, adis, ão de, tá certo? Já a utilização de maiúscula e minúsculas. O atual acordo ortográfico trouxe algumas alterações ao uso da letra maiúscula e da letra minúscula. O uso da letra minúscula, quando utilizá-la, né?
A letra maiúscula ela deve ser utilizada em nomes próprios de pessoas, animais, lugares como cidade, países, continentes, acidentes geográficos, rio, instituições e entidades. Deverá também ser usada em nomes de festas e festividades, né? Em nomes astronômicos, sem título de periódicos e em siglas, símbolos ou abreviaturas. Nos nomes dos pontos cardeais, deverá ser usada apenas se empregue-se absolutamente, indicando uma região, tá? Palavras com letra maiúscula: Tiago, Brasil, Marcha, Amazonas, Cruz Vermelha, Carnaval, Estado de São Paulo, ONU. Aí alguns exemplos para vocês de quando utilizarem essas palavras como eu acabei de falar, tá certo? Quando utilizar as letras maiúsculas. O uso de letras minúsculas. A letra minúscula passou a ser utilizada por nome dos dias da semana, meses e estações do ano, nos nomes dos pontos cardeais, quando utilizadas genericamente, né, indicando uma direção, e nas palavras fulano, cicrano e beltrano. Palavras com letras minúsculas. Nós temos segunda-feira, outubro, primavera, sul, fulano e aí vai. O uso facultativo de maiúsculas ou minúscula, né? O uso da letra maiúscula ou da letra minúscula é facultativo em títulos de livros, totalmente em maiúsculas ou apenas com a maiúscula inicial. Em palavras de categorização, rios, rua, igreja, em nomes de área do saber, matérias e disciplinas, em versos que não iniciam o período em uma palavra ligados a uma religião. Já quando utilizarem palavras com maiúsculas ou minúsculas facultativa, né? Grande sertão, veredas ou grande sertão, veredas, rio Amazonas ou rio Amazonas. Matemática ou matemática, são ou são. Existem outras, tá? Já vamos falar agora um pouquinho sobre o alfabeto, tá? O atual acordo oficializou as letras K, W e Y, anteriormente consideradas letras estrangeiras, como letras do alfabeto português, tá? Que passou a ser formado por 26 letras. Então, a gente tem aí o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essa é a ordem, né, aonde foi empregada essas novas letras oficializadas agora no nosso alfabeto brasileiro, tá, gente? As letras K, Y e W podem ser usadas em nomes próprios estrangeiros de pessoas e seus derivados, em nomes próprios estrangeiros de lugares e seus derivados, em siglas, símbolos, unidades de medida, unidades monetárias e em estrangeirismos de uso frequente. Palavras com K, Y e W. Nós temos darwinismo, maliano, download, software, playground, kart e quilômetro, que é o km, que é derivado de quilômetro, tá, gente? Já as consoantes mudas, né? Na sequência, as consoantes CC, C cedilha, CT, PC, P cedilha e PT interiores são eliminadas a consoante C e as consoantes P quando mudas, sendo mantidas quando pronunciadas. Vejamos. Palavras sem C e P mudo: teto, ação, atividade, ótimo e batizar. Palavras com C e P pronunciadas: adepto, pacto, rápido, erupção e convicção. Está prevista a utilização facultativa dessas duas consoantes em diversas palavras, conforme a pronúncia culta da região, sendo retirada quando mudas e mantidas quando pronunciadas. O mesmo acontece com as outras consoantes G, B e M, tá? Palavras com consoantes facultativos, nós temos fato e facto, concepção e concessão, recepção e recessão, suntuoso e subtuoso
indenizar e indemnizar, tá certo, gente? Então, foi isso, tá? A nossa revisada bem legal da ortografia, onde a gente viu um pouquinho da história, da origem da escrita, né? E a gente agora entendeu um pouquinho sobre a nova ortografia, que agora está, ó, totalmente sendo utilizada nos nossos dias de hoje. Então aí agora você já consegue responder as nossas atividades lá no nosso Google Classroom, na nossa sala virtual.